Tem uma ferramenta de gestão chamada de SWOT, análise SWOT, que é usado para que você possa identificar num produto, num projeto, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. E isso pode ser usado, essa análise, para que você consiga identificar os pontos fortes da sua carreira e aquilo que são os pontos fracos da sua carreira. E a ideia seria você potencializar aquilo que são os seus pontos fortes e melhorar naquilo que são os seus pontos fracos. Só que isso tem que ter um cuidado muito grande. A gente não pode e não deve se preocupar muito com os pontos fracos que não afetem os ganhos, os resultados dos pontos fortes. O que eu quero dizer com isso? Pega um exemplo, por exemplo, de profissionais como o Ronaldinho Gaúcho ou o Cristiano Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tem lá o drible elástico, né? Ele faz aquilo com a perna direita. Provavelmente um ponto fraco dele é fazer aquilo com a perna esquerda. Só que se ele começa agora a treinar a fazer aquele drible do elástico com a perna esquerda, provavelmente o ganho seria muito ínfimo. E essa fraqueza, ela não impacta no caso dele, no seu ponto forte, que é fazer esse drible com a perna direita. Então é muito mais proveitoso que ele utilize o seu tempo potencializando essa força e não tentando corrigir essa fraqueza. Porque pense o seguinte, quando a gente tenta corrigir uma fraqueza, os ganhos são muito lineares, né? Você tem muito pouco ganho. Só que quando você pega um ponto forte e melhora, ele é potencializado, porque ele é exponencial. O crescimento e o resultado são exponenciais. O Cristiano Ronaldo, no caso da cobrança de falta dele, ele dá, se não me engano, 5 passos para trás, ele potencializa aquilo. Às vezes ele bate mais forte na bola, às vezes ele bate de forma colocada. Então, muito provavelmente, ele treina aquilo muito. Se ele fosse gastar tempo tentando treinar aquela mesma potência dele, utilizando a perna esquerda, provavelmente ele só gastaria muito tempo e teria pouquíssimo resultado. Então, na nossa vida profissional, esses exemplos eles precisam servir. Por quê? Porque a gente precisa identificar os nossos pontos fortes e potencializá-los de maneira exponencial. Se traz resultado, você fortalece. E os seus pontos fracos, a não ser que eles prejudiquem muito os seus pontos fortes, eles devem ser substituídos por outras coisas. E isso também, em relação à análise SWOT, a gente pode fazer até para as nossas tarefas também. Porque a gente precisa identificar, você precisa aí no seu trabalho pegar todas as atividades que você faz, identificá-las como sendo atividades que trazem resultados para você, e aí resultado eu quero falar como atividades que te dão visibilidade, atividades que quando você realiza, ela tem um retorno profissional para você, são atividades que te projetam profissionalmente, são atividades que no momento de uma promoção você vai ser contemplado, no momento de um aumento de salário, e tem aquelas atividades que são atividades obrigatórias e que simplesmente a gente precisa fazer porque faz parte ali do nosso contrato, né, das nossas atribuições profissionais. E é algo impressionante. Elas todas estão dentro daquela teoria do 80-20. Muito provavelmente 80% das atividades que você realize, elas não te dão projeção alguma. Elas podem até ser importantes, mas elas não te trazem resultado profissional, não te dão visibilidade alguma. E existe 20% dessas atividades que você faz que muito provavelmente são as atividades que te dão projeção na carreira. Então, como é que a gente faz isso? A gente potencializa aquilo que traz projeção na nossa carreira. Mas e os 80% que a gente é obrigado a fazer? Só tem uma forma de resolver isso, é automatizando, porque normalmente essas atividades são aquelas atividades repetitivas, são atividades manuais, são as atividades mais chatas que a gente tem que fazer durante o dia. Então, automatiza, põe um robô para fazer isso, deixa um robô fazendo esse 80% de atividades que não te dão valor nenhum profissional, e aí você pode potencializar e ter um crescimento exponencial de resultados na sua carreira. Esse é o conselho, então, que eu dou, de que você faça aí uma análise
SWOT, tanto da sua carreira quanto das atividades que você faz aí no seu trabalho.